mundo é Deus. Escalou pra jogar, olhou pro banco e disse: zica, vai lá. E aí, Slammers da Castro, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente falou então sobre biografia. E eu pedi para vocês pesquisarem um pouco da origem de vocês e trazerem isso numa fala. Quem sou eu, de onde eu vim, quem são os meus parentes, quem são as pessoas que precisaram existir para eu estar aqui, certo? Nós vivemos numa sociedade, em comunidades. A escola em si é uma comunidade, o nosso bairro é uma comunidade, aqueles que frequentam centros religiosos, igrejas, templos, são comunidades. Tudo isso faz com que a gente faça parte de um sistema social. O que é um sistema social, então? Como as pessoas juntas constroem uma forma de se organizar para viver uma vida dentro de uma sociedade. Deu para entender mais ou menos? Isso é bem rapidinho, mas a gente tem dentro dos nossos sistemas sociais urgências, temas que são necessários serem revistos. Vocês estão assistindo jornais ultimamente? Vocês viram aquelas histórias sobre racismo, a violência dos policiais americanos, depois as hashtags que entraram nas postagens brasileiras? Vocês acompanharam isso? Gente, uma coisa que é muito importante, a gente sempre tem que se manter informado. Conhecimento é a única coisa que vocês têm que ninguém pode tirar de vocês. O conhecimento é suas próprias experiências. Legal, eu posso ter experiências muito parecidas com as de vocês, afinal de contas a gente convive no mesmo sistema social que a comunidade escolar. Então, vamos pensar quais são as urgências de temas que a gente tem no nosso dia a dia. A nossa pobreza, a saúde, a segurança, normalmente aqueles temas que são pautas dos políticos quando eles fazem campanha. Nossa, professor, mas você está falando de política, eu só posso votar depois dos 16 anos, nem quero fazer isso, nem ligo para isso. Mas é importante que vocês aprendam a conhecer a sociedade e a comunidade que vocês vivem. Afinal de contas, não adianta ninguém tomar uma decisão lá longe se a gente não se sentir afetado ou se a gente também não conseguir lutar pelas coisas que são urgentes no nosso dia a dia. O Severino, lá do Morte e Vida Severina, então ele está narrando a história dele. Ele é um retirante do sertão da Paraíba e ele está indo, peregrinando, fazendo uma emigração até a capital da Paraíba. E por isso a história dele é importante. O que ele vê no meio do caminho? O nome do poema é Morte e Vida Severina. O livro inteiro é um poema só. Morte e Vida Severina. E ele vai contando o caminho dele, o que ele vê. E ele vê muita morte, mas ele também vê muitas coisas que trazem esperança. Enquanto ele está caminhando, ele encontra no meio do caminho dele um funeral. Pessoas morrendo, na tentativa de conseguir alguma coisa melhor, na tentativa de viver, na tentativa de que sua vida tenha alguma importância dentro da necessidade de estar vivo, dentro da sua existência mesmo. Ficou meio complicado, né? Tudo bem, a gente tá falando, lembra que eu falei lá nas aulas no começo, que a gente vai trabalhar sobre temas que têm a ver com o nosso dia a dia, com quem nós somos, com como nós existimos. Então, não acreditem que não são só vocês que estudam aí. Para eu poder falar com vocês, eu também preciso estudar daqui. E aí, eu trouxe um livrinho para vocês, esse aqui, ó. Ele é um livrinho de poemas de slams que tratam sobre negritude. Vocês lembram que em algumas turmas não foram as 4. Então, acho que em 2 turmas vocês viram um poema que chamava Je ne parle pas bien. E aí vocês riram, porque quando a gente não entende, a gente estranha e dá aquela risada. Mais uma vez, vocês riram muito, né, no começo desse ano. O Je ne parle pas bien é um poema de uma autora que chama Luz Ribeiro. Eu vou deixar o vídeo dela recitando para vocês, mas eu vou ler esse poema para vocês entenderem algumas coisas que são ditas. Então ela começa falando em francês, vocês não vão entender. Eu também não entendo muito, não. Mas ela fala: Excuse-moi, pardon-me,
Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien anglais non plus. Je ne parle pas bien. 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 Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subtendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Nos terreiros de Umbanda evocam liberdade e entidade com esse idioma que tentou nos prender. Cada sílaba separada me faz relembrar de como fomos e somos segregados. Nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Mais, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão. E eis que na beira ressurgimos reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muito não compreendidas, salve a cada gíria. Je ne parle pas bien, temos funk e blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de Colle la Petit. Je ne parle pas bien. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien rien. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. Esse poema ele fala, então, sobre a negritude. Vocês viram que ele não fala nada sobre ser negro. Então, o simples fato da Luz Ribeiro ser uma poetisa negra faz com que o poema trate sobre a sua negritude. Mas, para quem tem conhecimento, para quem estuda história, para quem lê, para quem assiste os jornais, ela fala, então, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Eu tenho uma língua solta. Eu falo isso, não me deixa esquecer que tudo que eu falo eu aprendi de quem me colonizou. A história dos portugueses conquistando o Brasil, e a gente fala português, a gente não fala a origem de idiomas dos povos nativos, que são os indígenas. A gente não fala nenhum dialeto africano, exceto por palavras que vieram dos dialetos africanos e fazem parte hoje do nosso vocabulário. Da mesma forma que os americanos trouxeram pra gente o delivery, o fast food, tem palavras que têm resquícios das línguas africanas. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Quando eu aprendo a falar, quando eu aprendo que eu tenho um português correto a ser dito, isso me afasta da minha origem. Se eu sei falar um bom português, eu vou observar que o moço que me atende na padaria, que me atende no açougue, que às vezes o meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles não falam um português tão bem dizido. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Ensinam então que o negro foi escravizado. Vocês têm uma sorte, vocês têm excelentes professores de história na Castro Alves. O primeiro que me disser que aprendeu, que não tem valor, a gente vai ter que arrumar uma briga gigantesca, mas a gente chega lá. As escolas têm conteúdos que são estudados e preparados para que vocês cresçam, conheçam a história, mas não conheçam as próprias histórias de vocês. Quer saber uma curiosidade? Alguns de vocês aí são de Oliveira, da Silva, de Souza. Esse de, da, ele é um resquício da língua que dizia que a família Souza era dono daquela pessoa. Então eu sou o João de Souza. O João
é dos Souza, ele pertence, é um sobrenome que na construção da língua portuguesa significa que aquela pessoa é um descendente de uma pessoa escravizada. Isso daí vocês não sabiam, certeza. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Esse português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Então, quando vocês falam na gíria, quando vocês falam que nem mano, e aí nós jão, vai, pai, pum, faz lembrar que a origem de vocês é uma origem humilde. Faz lembrar que vocês são de uma coleta diferenciada, de uma coleta quase marginalizada, mas a gente vai falar disso em outro momento para não entrar numa polêmica, não é a questão da polêmica. Mas quando eu não falo um português bem falado, quando eu não falo um português, uma língua de uma forma culta, de uma forma retilínea, ou seja, reta, alinhada, isso significa, então, que eu tenho um passado que não teve direito ou acesso a uma educação que me fornecesse, então, o português bem falado. Mas que interesse eu tenho em falar as coisas corretamente? Nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Fingiram, então, que aboliram os povos negros, mas só afastaram, levaram para as margens. O círculo, o formato do círculo, ele tem uma linha. Essa linha chama perímetro. O perímetro, ele é longe do centro. Então, a gente tem um círculo e a gente tem um centro. O centro é onde tudo acontece. E o perímetro é da onde surge o termo periferia. As bordas, os cantos, nós estamos afastados do centro. Então, nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição. Colocaram a gente para o canto, dizendo que nós éramos livres. E nos transformou em borda, nos transformou em periferia. Cada sílaba separada me faz lembrar de como fomos e somos segregados. Quando a pessoa fala corretíssimo. Quando ela não fala, e aí, nós, parça? Ou, isso faz lembrar que a gente tá separado. Quando a gente fala de uma forma toda junta, os outros. Nonde, nionde, naonde. Significa, então, que cada sílaba que as pessoas falam corretamente, cada parte daquele português bem falado, ele tem a ver, então, como a gente é separado, como a gente está nessa borda que ela fala aí. Tiraram de nós o acesso à ascensão. Uma educação precarizada faz com que a gente não cresça. Então, tira o direito de a gente crescer. Tira o acesso à ascensão. E eis que na beira ressurgimos, reinvenção. Na periferia, a gente refaz a nossa linguagem e a gente se reinventa. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muitas não compreendidas, salve a cada gíria. Nossa revolução surge e urge, ela acontece, ela surge, ela nasce e urge, cresce das nossas bocas, quando a gente tem direito de falar. Eu não preciso saber escrever um poema, mas eu preciso saber me expressar. Só que se eu falar para vocês, queridos, vocês não têm acesso à ascensão com o vocabulário que vocês têm hoje, vocês vão falar, não entendi nada. Mas se eu falar, e aí, parça, não estão deixando a gente pra frente, não deixa a gente crescer, vocês vão entender. E olha que eu nem sei as gírias para chegar aí. Não sei assim, né? Até sei. Entendo vocês, mas às vezes não sai. Temos funk e blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você que toca no meu setlist. Temos funk e blues. Funk e o blues. A gente ainda vai ter uma aula só sobre funk, para deixar todo mundo maluco.
Mas funk e o blues são ritmos musicais que surgem nas periferias americanas, norte-americanas, vindas de um povo negro que tem todo um conceito dentro da música, porque é uma música extremamente bem trabalhada. Ela vem de Baltimore, Estados Unidos, a Heliópolis. A gente toca funk na favela de Heliópolis ou na favela aí, na comunidade. E a gente toca funk e jazz e blues nos grandes centros de entretenimento que recebem pessoas que têm uma cultura elevadíssima. Eu frequento tal lugar. Mas o lugar que ela frequenta toca as mesmas coisas que a gente ouve. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. A linguagem, a arte, a educação é uma forma de distanciar as pessoas. Ela distancia a sociedade. Então, quando você fala qual é uma profissão que você gostaria de ter, quero ser médico, quero ser engenheiro. Porque é uma educação que parece ser superior. Não vamos discutir isso. Não existe a superioridade dentro de uma profissão. Todas as profissões são importantes, assim como todos os indivíduos são importantes. Óbvio que o acesso à educação de qualidade faz com que certas profissões sejam, então, superestimadas, levadas às alturas. Mas, puxando sardinha para o meu lado, para todo mundo aprender alguma coisa, um dia teve que ter um professor. Então, o que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. A linguagem, o acesso. Estamos aprendendo só as línguas. A gente está aprendendo a lidar, a entrar no mundo dos outros. A gente está trazendo, através da educação, conhecimento. E o conhecimento reescreve o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. No meio tem os Je ne parle pas bien, que a luz coloca de uma maneira brilhante. É lindo. Mas todo esse pensamento que a gente tem que ter é que você está me ensinando coisas que não fazem diferença para minha história. O que faz diferença é o que eu sou capaz de produzir, é aquilo que chega em mim, é aquilo que eu tenho acesso, aquilo que eu vou aprender e usar da minha vida. A gente não consegue entender qual é a importância da educação. Mas, do mesmo jeito que vocês têm que ter, sim, a malandragem da linguagem falada, das convivências sociais, do lugar que vocês vêm, a gente também precisa unir esse conhecimento erudito, clássico, formal, e trazer isso para uma realidade que seja palpável, que todos possam encostar e entender de uma maneira que faça diferença na existência de todos. Falei pra caramba, porque esse momento é um momento de apreciação. A gente falou sobre negritude através de um poema que não precisa citar o negro, a palavra negro, mas através do conhecimento. Pensamento periférico, o que é uma periferia, a distância, a ascensão, tudo isso faz com que a gente entenda muito bem sobre quem a Luz Ribeiro está falando. Os negros. Right, pessoas? Vou deixar para vocês o texto do João Cabral de Melo Neto, o primeiro, que conta quem é o Severino. Vou deixar para vocês o link com a Luz Ribeiro recitando o poema dela mesma, Je ne parle pas bien. E vou deixar uma interrogação para vocês. Não precisa fazer atividade nenhuma. É pensar e refletir. Vocês têm urgências sociais? Se você ficar doente hoje, agora, esse momento, deu uma gripe gigantesca, não é Covid, mas deu uma gripe gigantesca, e você precisa ficar internado, será que vai ser fácil isso? Se o seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, quem mora com vocês ficar desempregado, vocês têm certeza que vai ter comida todos os dias na sua casa?
Se você sair na rua à noite, sozinho, você vai estar seguro? Quais são as urgências sociais de vocês? O que vocês precisam? O que vocês sentem falta no convívio social, na sociedade que a gente vive? É uma pergunta muito difícil e, ao mesmo tempo, não tanto para a idade de vocês. Tenho dúvida? E aí, mãe? O que a gente precisaria para ter um futuro melhor? O que a gente precisaria hoje para ter uma condição de vida digna? Conversem com as pessoas ao redor de vocês. É um exercício só para ficar na cabecinha de vocês, para quando vier a próxima aula, a gente exercitar. Certo, pessoas? Boa semana para vocês. Cuidem-se. E até a próxima. Tchau. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar. Olhou